Bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje temos como convidado o Adrià Alsina Leal, desde Barcelona, e por isso estamos a gravar por Skype. O Adrià é chefe de comunicação da Assembleia Nacional da Catalunha, jornalista, politólogo e professor de jornalismo e comunicação na Universidade de Vigo, na Catalunha. É catalão e português. Bem-vindo. Obrigado. Muito feliz de estar aí com vocês. O Manuel Loff, historiador e professor na Universidade do Porto, com quem conversámos a semana passada, escreveu uma crónica no Jornal Público em setembro deste ano, onde se lia: foi em 2012 que se deu a viragem independentista na sociedade catalã. Até então, e desde a transição democrática de 1977-1981, que, apesar das tensões, os catalães pareciam ter encontrado o seu lugar em Espanha. O movimento independentista catalão não era um tema até há 10 anos atrás, como é hoje. O que é que mudou? Então, basicamente, o que mudou não foram os catalães, como muitas vezes se diz, mas o que mudou foram as ofertas que os catalães podiam ter em conta de uma forma realista. Então, se entramos um pouquinho na história, o que vemos é que na Catalunha, nos últimos 150 anos, facilmente, sempre houve uma grande maioria social que acreditava que, com mais poder para as instituições catalãs, a Catalunha funcionaria melhor. Isso, dependendo dos momentos, traduziu-se numa política mais autonomista, mais regionalista, como vimos no fim do século XIX, no início do século XX, e chegou a ter alguns vínculos com o independentismo, nomeadamente nos anos 20 e nos anos 30. Depois, durante o franquismo, obviamente, não havia espaço nenhum para pensar na independência, nem sequer na autonomia, então centrou-se numa reivindicação mais light, mais suave da cultura, de algumas tradições. Mas, com a morte do ditador, imediatamente, outra vez, torna-se, a maioria da Catalunha torna a pensar numa autonomia reforçada, em federalismo, num projeto dentro da Espanha, mas com uma grande autonomia para as instituições catalãs. Isso mantém-se mais ou menos nos anos 70, 80, 90, esse estado de opinião, a sensação de que numa Espanha democrática era possível chegar a um ponto onde a Catalunha tivesse uma grande autonomia e essa maioria social dos catalães se sentissem confortáveis com essa grande autonomia. Mas esses anos 80, 90 e 2000 também são a história de grandes frustrações, porque toda vez que uma grande maioria do Parlamento ou dos partidos políticos catalães iam para Madrid com uma proposta de aumento dessa autonomia, que era afinal o que se tinha previsto na Constituição de 1978, a resposta sempre era ou não, ou temos que ver isso melhor, ou temos que estudar isso numa comissão, ou tem que se ver com outras regiões, não pode haver diferenças. E tudo isso chega até 2006, em que o Parlamento da Catalunha, por uma grande maioria de mais de 2/3, faz uma grande proposta, muito ampla, de mudança da Constituição da Catalunha, do que chamamos o Estatuto da Autonomia da Catalunha. Essa proposta, que é negociada legalmente com o Congresso em Madrid, e então seguindo todos os veículos da própria Constituição espanhola, do próprio sistema espanhol, acaba em 2010 com um Tribunal Constitucional controlado depois de ter sido referendado por uma ampla maioria da população catalã, termina em 2010 com uma sentença do Tribunal Constitucional, um tribunal que na Espanha está controlado pelos dois grandes partidos, pelo Partido Popular e pelo PSOE, então são os dois igualmente responsáveis, que essencialmente diz duas coisas. Uma, os avanços que vocês propunham nesse estatuto, a maioria desses avanços, não tem lugar na Constituição. E que tinham que ver com, por exemplo, equiparar a língua catalã à castelhana,
dar mais poder administrativos e fiscais, certo? Sim, tinha que ver, sobretudo, nomeadamente com questões de controle das infraestruturas catalãs, tinham que ver com a economia catalã, tinham que ver com as finanças, tinham que ver com o relacionamento mais bilateral com o governo da Espanha, também tinha que ver com o reconhecimento da Catalunha como nação. Tudo isso, basicamente, o Tribunal Constitucional diz, não, tudo isso não cabe na Constituição Espanhola, segundo a nossa interpretação, mas o que é ainda mais importante, segundo ponto da sentença, que raramente é mencionado, é não só isso, mas a partir de agora, a interpretação que vai valer é que qualquer lei, qualquer regulamento que sair de uma instituição central do Estado, então do governo ou dos ministérios do Estado espanhol, passa automaticamente por cima de qualquer lei ou regulação ou regulamento aprovada pelo Parlamento da Catalunha. Então, claro, isso não só significa um fecho definitivo do sistema de autonomia na Espanha, mas também é uma mensagem muito clara para os catalães. Se vocês quiserem mais do que vocês já têm, que, aliás, estamos a interpretar ainda menos, vocês vão ter que sair do sistema. Porque o sistema não vai admitir essa autonomia que vocês querem. Não só isso, mas estamos a reduzi-la, porque qualquer coisa que nós aprovarmos em Madrid vai passar por cima do que vocês aprovarem. E esse sistema não tem saída, porque o Tribunal Constitucional é quem interpreta esse sistema. Então, a conclusão é bem simples. Para essa maioria de catalães que sempre pensaram que mais autonomia, que mais poderes para as instituições catalãs eram melhores, eles acabam por pensar, como eu mesmo, que, então não há saída. Então temos que sair do sistema, temos que começar a pensar a sério na independência. E é nesse... Sim. Desculpa, mas tu há pouco falavas sobre outras comunidades autónomas na altura das negociações do referendo. A Espanha é uma monarquia parlamentarista e é, desde a Constituição de 78, um Estado formado por 17 comunidades autónomas. Das quais... Duas cidades autónomas também. Exato, das quais a Catalunha. Todas as comunidades autónomas usufruem do mesmo estatuto e direitos? Ou há diferenças? Não, para nada. Para nada. Esse é outro ponto engraçado, porque os políticos em Madrid tendem a falar sempre da igualdade entre espanhóis e como esse princípio é um dos princípios retores da sua política. Na verdade, cada autonomia, cada região na Espanha tem uma autonomia diferente. É verdade que as grandes diferenças são com o País Vasco e a Navarra. O País Vasco e Navarra têm um sistema fiscal completamente independente. Essencialmente, o País Vasco e Navarra o que tem é que eles recaudam os seus impostos e, no fim do ano, há uma negociação com o Estado Central, onde se põem todas as despesas em cima da mesa, as despesas do Estado nas comunidades vascas e navarresas, e eles dizem, bom, mais ou menos, esse é o preço que temos que pagar. Então, no fim do ano, as diputações vascas e o Governo Foral Navarro pagam um pequeno preço por esses serviços. No resto da Espanha, o sistema é ao contrário. A agência tributária, quer dizer, a agência das finanças, o Ministério das Finanças espanhol, recauda quase todos os impostos, na verdade, virtualmente todos, 99% dos impostos, e no fim do ano, na verdade, depois de 2 anos, mas isso não é importante, no fim do ano, decide qual é o preço dos serviços que estão a prestar as autonomias, essas regiões. Então, entre Catalunha e Espanha, o Ministério recolhe os impostos todos e no fim do ano diz para a Catalunha, ok, vocês para o ano que vem podem dispor de esse dinheiro. Porquê? Porque essa é a decisão do Ministério. Essa decisão não tem uma justificação racional nem financeira. O Ministério não tem que dar explicação nenhuma.
é um sistema político, não é um sistema racional. Tu estavas a falar há pouco de 2010, na altura em que o Tribunal Constitucional deu a resposta em relação ao novo Estatuto da Autonomia da Catalunha. Por essa altura, e aqui falo, os dados que vou dar são de 2012, mas a Espanha vivia uma crise económica e financeira bastante grande. O desemprego tinha subido de menos de 8% em 2007 para mais de 25% em 2012. O desemprego jovem subiu de menos de 20% em 2007 para 50% em 2012, ou seja, 1 em cada 2 jovens estavam desempregados. O governo de Rajoy, do Partido Popular, que aqui tinha maioria absoluta, ganha em 2011, impunha nesta altura medidas extraordinárias de austeridade. Que impacto é que isto teve? Que impacto é que este contexto de crise e austeridade tiveram na Catalunha? Então, acho que o maior impacto da crise espanhola, que foi, como vocês sabem, uma crise horrível em todos os sentidos, foi que pôs ao descoberto as limitações desse sistema autonomista regionalista. Porquê? Porque até então, desde 1980 até 2010, mais ou menos, o sistema das autonomias foi sempre um sistema em crescimento. Toda vez que havia uma negociação com as autonomias, havia mais dinheiro para repartir, para partilhar. E como sempre havia mais dinheiro para partilhar, mesmo se o negócio não era especialmente bom para as regiões, como havia mais dinheiro para partilhar, sempre isso ficava mais ou menos mascarado por trás de uma nova pilha de dinheiro. Mas em 2010 isso deixa de ser possível. O sistema autonómico chega ao seu fim, ao seu topo, não só na Catalunha, mas na Espanha inteira. E esse é o momento também em que muitas pessoas, não só muitas pessoas, muitas organizações que viviam de alguma forma ligadas a esse Estado autonómico sempre em crescimento, dão-se conta que para seguir nesse crescimento precisam de umas estruturas diferentes. Que nessas estruturas autonómicas sempre estão à mercê daquilo que decide o Ministério espanhol. A Catalunha tem cerca de 16% da população espanhola, mas contribui com cerca de 20% para o PIB espanhol, mais do que qualquer outra região. Aliás, segundo o Parlamento catalão, há um déficit de 8%, que corresponde a 16 mil milhões de euros entre o dinheiro que a Catalunha paga em impostos ao Governo Central e o que recebe de volta. Há também várias sondagens que mostram que 80% dos catalães e catalãs acham que pagam demasiado ao Governo Central e recebem menos do que deviam. Este aqui é um dos argumentos para a independência? Esse aí não é um argumento para a independência per se. Esse aí é um argumento para negociação. Esse é um argumento que durante 30 anos, e até podíamos dizer durante os últimos 150 anos, tem estado sempre sobre a mesa. Há já um estudo do ano 1890 e qualquer coisa, 1890 qualquer coisa, que falava de como a coroa não gastava quase nada na Catalunha do que então já era um assunto que estava em cima da mesa. Já em 1900 há uma mobilização enorme na cidade de Barcelona que chama-se o tancamento de caixas, o fecho das caixas, onde disse que uma maioria dos empresários, dos empreendedores da cidade não pagam os impostos para o Estado durante um tempo, até que isso acaba com o presidente da Câmara de Barcelona na prisão, enfim, é um drama. Mas, quer dizer, isso não é uma coisa de ontem, não é um assunto de ontem, mas é um assunto que, óbvio, em qualquer país racional é uma questão de negociação, não é necessariamente uma razão para a independência. Isso torna-se mais uma razão para a independência quando o Tribunal Constitucional e para lá o sistema, as elites de Madrid, decidem que o sistema está fechado, que não há nenhuma negociação possível. Então, isso e mais o controle de infraestruturas e mais a situação do catalão e mais questões culturais e mais, afinal, toda a questão da democracia e do respeito à vontade do povo catalão torna-se
umas razões para a independência. Mas tu não achas que este argumento contra a redistribuição não é populista e pouco solidário? É tão pouco solidário como, como uma série de terratenentes em Boston acharam que era pouco solidário ter que estar a pagar um imposto sobre o té para que a coroa britânica pudesse continuar a manter as colónias. Quer dizer, a solidariedade sempre é um conceito que tem que ser de vontade própria. Eu posso ser solidário porque eu me sinto parte de um coletivo, e quero formar, e como eu formo parte desse coletivo, democraticamente, eu contribuo à manutenção desse coletivo. Essa manutenção do coletivo pode incluir, com certeza, pôr mais dinheiro como região mais rica para ajudar a manutenção ou o desenvolvimento de algumas regiões mais pobres. Isso acontece em qualquer país do mundo. Qual é a diferença? A diferença é tu tens que te sentir parte desse coletivo. A Catalunha, os catalães, ou uma maioria dos catalães, chegou a um ponto em que sentem ou sentiram que esse coletivo que se chamava Espanha só existe para controlar os catalães sem dar nada. Dar não quer dizer necessariamente dar dinheiro, mas pelo menos respeito democrático às suas decisões. E enquanto sentiram que, por exemplo, sentiam-se muito mais confortáveis quando iam falar de negociações para Bruxelas. Então os catalães, que também somos contribuintes netos para a União Europeia, não temos problema nenhum com ser contribuinte neto para a União Europeia e, por exemplo, contribuir ao desenvolvimento, aos pagamentos da Grécia. E até para os pagamentos e ao desenvolvimento das regiões da Espanha menos desenvolvidas. Mas o que não concordamos hoje em dia é que quem esteja a decidir o volume e a direção dessas contribuições seja uma elite em Madrid que decidiu que controla o sistema inteiro na Espanha. Mas o movimento separatista não é apenas um movimento contra as políticas implementadas pelos vários governos espanhóis nos últimos anos? O movimento, eu não diria separatista. Separatista é uma palavra que se usa sempre desde a metrópole, se usa sempre desde Madrid. Também em Londres falavam dos separatistas americanos e em Ottawa falavam dos separatistas quebequeses, não? Mas em qualquer caso, o movimento pela independência é um movimento que quer construir uma realidade melhor e uma realidade mais livre que a que hoje em dia os catalães têm. É um movimento que se insere, eu acho, num movimento que pede mais democracia e mais liberdade frente ou face aos intentos dos grandes Estados europeus, por também fechar o sistema na Europa e controlar as decisões em Bruxelas e nas grandes capitais. Então, cada catalão pode ter uma razão para pedir Qual é que é a tua razão? Qual é que é a minha razão? A minha razão é que eu, em 2008, estava a trabalhar para o Ministério da Indústria da Espanha, no Brasil, na representação, na Embaixada da Espanha no Brasil, e conheci bem como é que era o interior do Estado espanhol. E o interior do Estado espanhol era um Estado que, no essencial, não tinha evoluído nada desde o franquismo. É um Estado que pensa em termos militares de controlo, em vez de pensar em termos de desenvolvimento económico e democrático. Só para vos dar um exemplo. Quando você chega em Hamburgo, por exemplo, na Alemanha, você chega no aeroporto de Hamburgo, que é um aeroporto controlado pela cidade-estado de Hamburgo. Depois você pode
entrar no comboio, andar de comboio para o centro da cidade, que é um comboio controlado também pela cidade-estado de Hamburgo. E depois você pode ir visitar uma empresa no Porto de Hamburgo, que é um porto controlado e operado pela cidade-estado de Hamburgo. Quando você chega em Barcelona, você chega de Lisboa, na TAP, no aeroporto de Barcelona, que é um aeroporto controlado e operado diretamente por um Ministério de Madrid. Você pode pegar o comboio para o centro de Barcelona, que é um comboio operado e controlado diretamente por um Ministério de Madrid. E depois você vai visitar uma empresa no Porto de Barcelona, que é um porto controlado e operado diretamente por um Ministério de Madrid. E isso não acontece só com os grandes aeroportos, portos, você podia dizer, não, é que, claro, o aeroporto de Barcelona é muito importante, tem que estar sob um controlo da nação, não sei o quê. Você podia até fazer um grande discurso sobre isso. Mas depois podemos ir para o aeroporto de Sabadell, que é um pequeno aeroporto desportivo, onde não há voos nem nacionais nem internacionais, são só aviõezinhos de recreio. Esse aeroporto também está diretamente controlado, operado diretamente pelo mesmo Ministério em Madrid, que controla o aeroporto de Barcelona, ou a mesma empresa estadual que controla o aeroporto de Barcelona e que controla o aeroporto de Madrid. Obviamente que o mesmo Ministério, que a mesma empresa, a AENA, controla os maiores aeroportos da rede, que são Barcelona e Madrid, e os menores aeroportos da Espanha, que poderiam ser Sabadell, aeroportos de recreio, não faz qualquer sentido desde um ponto de vista de desenvolvimento económico, nem territorial, nem regional. Faz sentido desde um ponto de vista... Então você podia dizer, mas isso é, outra vez, como antes disse, você disse, não? Isso é uma razão para a independência? Não. Só isso não é uma razão para a independência. Mas quando você, há 40 anos, que põe em cima da mesa uma petição racional desde o ponto de vista de desenvolvimento económico e regional, que seria o controlo dos aeroportos menores, já nem dos maiores, dos aeroportos menores, dos portos menores e dos comboios regionais, e a resposta sempre é não. E a resposta sempre é não. Mas porquê? Porque não. Depois de 40 anos, você chega a um ponto em que disse, ok, então é que o Estado não se importa com aquilo que acontece aos catalães, com aquilo que querem os catalães. E porquê que tu achas que a resposta é sempre não? O que foi sempre não, até agora? Porque eu acredito ver dentro do Estado, dentro da estrutura interna do Estado espanhol, que a prioridade do Estado espanhol não é o desenvolvimento regional, não é um desenvolvimento económico, o bem-estar das pessoas, mas a prioridade do Estado espanhol é a construção nacional. O projeto do Estado nacional, do Estado espanhol, é um projeto de construção nacional, de construção nacionalista. Isso também é uma constante dos últimos 150 anos. Quando você pensa que há 30 anos o PSOE, há mais de 30 anos agora, aliás, há 35 anos o PSOE, o Partido Socialista, chegou ao poder e estabeleceu como prioridade, por exemplo, que Madrid tivesse um grande museu de arte contemporâneo. Porquê? Porque era importante que a capital da Espanha tivesse um grande museu de arte contemporâneo. Também achou que era uma grande prioridade que a Bolsa de Madrid absorvesse as outras bolsas que existiam na Espanha, que era a Bolsa de Bilbao, Barcelona e Valência, e se centralizasse tudo em Madrid. Porquê? Porquê Madrid? Porque era a capital. Isso começa, e todo esse projeto, e estou a falar do PSOE porque às vezes disse que o PSOE não é nacionalista, é diferente do Partido Popular. É verdade que o PSOE sempre foi mais dialogante que o Partido Popular, mas o PSOE, quando aplicou as suas políticas, sempre foi tão nacionalista quanto o Partido Popular. Eu aqui não estou a fazer juízo de valor, quer dizer, há uma maioria na Espanha que apoia
essa política de construção nacional. Essa maioria existe. E isso faz que os grandes partidos na Espanha sejam partidos nacionalistas que põem a construção nacional como uma das suas prioridades. O problema é que essa construção nacional demasiadas vezes se faz contra as realidades pré-existentes. Quando você decide que o Museu de Arte Contemporânea, o grande Museu de Arte Contemporânea da Espanha tem que estar em Madrid, você destrói os museus prévios que existiam em Barcelona. Quando você decide que a grande bolsa da Espanha tem que estar em Madrid, você acaba ou torna as outras bolsas da Espanha em meras sucursais comerciais da Bolsa de Madrid. Quando você decide que isso já é uma coisa do Partido Popular, quando você decide que o trem de alta velocidade tem que chegar a todas as províncias da Espanha, coisa que não faz sentido nenhum desde o ponto de vista económico, tem que ligar Madrid a todas as províncias, você o que está a fazer é investir todas as linhas ou centralizar todo o transporte de comboio rápido na Espanha em Madrid. Porquê? Porque sim. Então, esse porque sim é essa construção, essa política de construção nacional. Mais uma vez digo, isso é uma razão para a independência? Não necessariamente. Você pode até concordar com isso. Mas o problema aqui é que as conversas na Catalunha e na Espanha são diferentes. Na Catalunha, a conversa é sobre racionalidade económica, sobre desenvolvimento da região, desenvolvimento democrático até da região, e a conversa no centro, na Espanha, na elite de Madrid, é uma conversa baseada na construção nacional, no papel nacional da Espanha, dentro e fora das suas fronteiras. Em 2014, houve também uma tentativa de referendo que assumiu uma forma de consulta popular, já que o referendo foi também considerado ilegal pelo governo espanhol e pelo Tribunal Constitucional. Segundo a organização do referendo, cerca de 2,3 milhões de pessoas dos 5,4 milhões de eleitores da Catalunha votaram. 80% das pessoas votaram e disseram que sim à independência. Mas a verdade é que este referendo, em 2014, não teve tanta repressão por parte do Estado espanhol se compararmos com o de 1 de outubro. Porquê é que isto aconteceu? Porque em 2014 o Estado não se esperava que o referendo acontecesse. Pura e simplesmente. O presidente do governo, Mariano Rajoy, até o último dia esteve a dizer que esse referendo não aconteceria. E ele acreditava nisso. Ele dizia isso em privado também. E o facto de esse referendo acontecer foi uma enorme humilhação para o Estado e para o governo do Partido Popular. Coisa que eles não estavam dispostos a que voltasse a acontecer. Foi por isso que, já muito antes do 1 de outubro, o Estado começou a perseguir a organização do referendo na Catalunha. Montou-se uma operação... Como, desculpa? O que é que queres dizer com isso? Montou-se uma grande operação da polícia espanhola e dos serviços de inteligência em Barcelona, com várias centenas de agentes em Barcelona a procurar as urnas, a procurar os papéis, os boletins de voto, a procurar qualquer pessoa, a investigar qualquer pessoa que pudesse estar ligada à organização do referendo. E depois, já umas semanas antes do referendo, começou a haver uma operação de repressão contra empresas que supostamente estavam a fazer impressão de boletins de voto, de empresas que estavam a imprimir propaganda, publicidade eleitoral. E até se atacou diretamente algumas organizações, como a Assembleia Nacional Catalã ou a Omnium Cultural, que eram organizações privadas que estavam a fazer campanha pelo sim, o referendo. E essas organizações, por exemplo, tiveram os seus sites bloqueados. Isso é importante. Esses sites ainda estão bloqueados pela polícia espanhola.
O referendo passou, mas os sites dessas organizações ainda estão bloqueados hoje em dia. Você vai para assembleia.cat ou omnium.cat e vai ver... Bom, em Portugal não. Em Portugal não estão bloqueados porque, evidentemente, já não é Espanha. Mas se vocês estiverem na Espanha e forem ver assembleia.cat ou omnium.cat, vocês vão ver um bonito logotipo da Guarda Civil, da Polícia Espanhola, a dizer que esse site está intervido. Então, o que quero dizer é que... Desculpa só interromper-te, mas os 2 presidentes dessas 2 associações também estão presos atualmente. Exatamente, mas isso já foi depois do referendo. Mas antes do referendo já houve uma grande repressão. Não foi violenta, mas foi uma grande repressão. O Estado espanhol já acabou com a liberdade de expressão na Espanha, com a liberdade de expressão na Catalunha, aliás, mas também na Espanha, porque afinal não se pode ver essa publicidade nem na Catalunha nem no resto da Espanha, antes do referendo. E já foi prender alguns responsáveis do governo catalão antes do referendo. Isso é importante. Não? O caso catalão tornou-se uma grande história para o mundo depois da violência de 1º de outubro, mas antes de 1º de outubro já tinha havido uma grande repressão, uma grande perseguição do referendo a nível institucional e organizacional. Aliás, várias pessoas acusam o governo espanhol de proibir sequer a realização de debates sobre o referendo em qualquer instituição pública. Indo agora para o dia 1 de outubro, para o dia do referendo, tu votaste nesse referendo? Se sim, conta-nos o que é que se passou durante esse dia. Eu consegui votar nesse referendo só à tarde. Porque de manhã, quando eu cheguei no meu colégio eleitoral, havia um bloqueio absoluto da polícia. E depois houve também pancada e houve tudo, enfim. Mas consegui votar noutro colégio eleitoral já às 7 da tarde. O que eu vivi nesse dia foi... Esse dia começou na noite precedente, quando... milhares de pessoas foram para os seus colégios eleitorais proteger esses colégios para podê-los abrir às 8 da manhã. Eu acho que a melhor lembrança, a lembrança mais bonita para mim desse dia foi o dia anterior, essa noite antes do 1 de outubro, quando eu estava esgotado, absolutamente estourado depois de dias de campanha, não? Mas fui ver os colégios, era meia-noite, estavam cheios, fui para um colégio, estava cheio, tinha festa, tinha pessoas a cantar, tinha até as crianças a dormirem lá, os pais, havia lá um ambiente de camaraderia, de boa vontade, ninguém estava a se perguntar se tu és de um partido, do outro partido. A sensação era, estamos a fazer uma coisa importante. Desse colégio eu fui para outro colégio, era exatamente a mesma coisa. Depois fui para outro. Enfim, passei quase a noite inteira a andar de colégio em colégio, também a falar com as pessoas, a animar as pessoas. Já às 3, 4 da madrugada, muitas pessoas já estavam cansadas, eu fui animá-las, até levei algumas mídias, algumas televisões de um lado para o outro. Enfim, havia esse ambiente de estamos a fazer uma coisa importante e eu estou cá porque não estou cá porque seja de um partido, não estou cá porque esteja a defender o governo, estou cá para defender uma coisa que é minha, o meu direito a votar. Esse é o melhor momento. Depois, há aquele momento de drama, de manhã, quando a polícia começa a entrar em colégios, começa a bater nas pessoas, e é um momento de um certo pânico. Mas que eu acho que gera o efeito contrário ao que estavam a procurar. Eles estavam a procurar que as pessoas ficassem com medo, ninguém fosse votar e todo mundo fosse para casa, e acontece exatamente o contrário. As pessoas ainda vão mais para os colégios defender os colégios que não estavam a ser atacados. Eu organizei um voto
de algumas pessoas mais conhecidas do mundo da política num colégio central em Barcelona por volta das 11 da manhã, e não só o colégio, mas a rua inteira, a Avenida Diagonal e o Passeio da Grácia, estavam cheios de pessoas à frente desse colégio a proteger esse colégio, porque avisámos que algumas pessoas relevantes iam votar lá. Então era muito importante que essas pessoas pudessem votar, houvesse essa imagem de normalidade nos colégios. Isso foi feito, foi um sucesso. E depois chega um ponto em que a intervenção da polícia se acaba e não voltam mais. Mas também não avisam, não? E então é toda essa tarde em que as pessoas vão votando, sempre com esse medo de que quando é que a polícia vai voltar. E afinal a polícia não volta. E enfim, eu acho que há pouca dúvida que a votação, afinal, é um grande sucesso. Mais de 2 milhões de pessoas votaram nesse dia. Muitas mais podiam ter votado se não fosse pelos boletins de voto que foram roubados diretamente pela polícia, pelos colégios que foram fechados. Fala-se de mais de 500 mil extra de pessoas que o voto perdeu-se nessa situação. E afinal, a sensação essa noite é, outra vez, conseguimos fazer uma coisa que ninguém acreditava, mesmo muitas pessoas no governo não acreditavam que ia acontecer. No entanto, no dia desse referendo, mais de 800 pessoas ficaram feridas, 2 com gravidade, e as imagens da Guarda Civil e Polícia Espanholas a arrastarem pessoas dos locais de votação, a agredir quem pacificamente tentava votar e ainda a disparar balas de borracha, correram o mundo. Ao início da noite do dia 1 de outubro, Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, disse num comunicado ao país, e estou a citar: "Fizemos o que tínhamos de fazer e cumprimos a nossa obrigação, atuando dentro da lei e sempre dentro da lei." Sim, e uns dias depois também o rei, o que é ainda mais grave, porque o rei é o representante do Estado, não é só o representante de um partido, mas o rei também falou nos mesmos termos, parabenizou o trabalho da polícia e até falou dos feridos policiais, mas nem sequer fez uma menção aos feridos entre os cidadãos que tinham defendido as urnas. Então, eu acho que esse momento, nomeadamente o discurso do rei, mais ainda do que o discurso do Rajoy, é um momento em que, eu diria, muitas pessoas chegam à conclusão que já não é o Partido Popular, já não é o governo da Espanha, mas é o Estado espanhol que nem sequer considera que uma maioria dos catalães sejam cidadãos espanhóis. Já não são parte da Espanha, ou pelo menos não são tidos em conta para nada, nem sequer para uma coisa tão simples como reconhecer que alguns cidadãos foram feridos nas operações da polícia. Teria sido tão fácil para... Entendo, não? Desde um ponto de vista racional. Teria sido tão fácil que o rei tivesse dito, por exemplo, algumas palavras em catalão, coisa que não fez. E tivesse dito uma coisa do tipo: muitas coisas aconteceram em 1 de outubro, não estamos orgulhosos de todas, mas a polícia tinha que cumprir com o seu dever e, portanto, esperamos que entre todos os catalães seja possível chegar a uma coisa nesse tipo. Nem era preciso pedir desculpas. Muitas pessoas estavam à espera de uma desculpa. Eu acho que isso, desde o rei, era impossível esperar. Mas um pouquinho de empatia, afinal, com as pessoas, eu acho que era preciso isso. E não existiu. Para o rei só existiu uns heróis, que eram os polícias, que fizeram uma operação de sucesso num território ignoto. Alguém diria até num território estrangeiro. No artigo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas, que a Espanha assinou na década de 70, lê-se: "Todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude deste direito,
Eles estabelecem livremente a sua condição política e, desse modo, providenciam o seu desenvolvimento económico, social e cultural. Em 2014, no referendo ou consulta pública que mencionámos há pouco, 80,8% das pessoas que votaram a favor da Catalunha ser um Estado e ser independente. E no referendo de 1 de outubro de 2017, 92% das pessoas votaram a favor da Catalunha ser independente também. Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Catalunha deve ser independente? Eu acho que a Catalunha, que o cenário ideal seria que a comunidade internacional tomasse a sério esse pacto e tomasse a sério o direito de autodeterminação no mundo inteiro e se oferecesse uma via legal clara para aqueles povos que podem demonstrar que têm uma ampla maioria democrática, demonstrável, outra vez, para prover um acesso que não necessariamente tem que ser um acesso fácil nem curto. Podia-se falar num acesso à independência de 10 anos, 15 anos, 20 anos, um processo em que tivesses que referendar várias vezes esse desejo, por exemplo, a pensar numa via legal internacional. Mas como a comunidade internacional não pensou nisso, não tem interesse nenhum nisso, então a única opção para a Catalunha é o que fez, fazer 2 referendos contra o Estado, ganhar esses referendos, ganhar eleições e tentar proclamar essa república independente. É claro que declarar uma república independente contra um Estado como o espanhol é muito complicado e viu-se como é complicado e como as consequências são difíceis para aqueles que participam. E por isso é muito importante ainda referendar esse desejo dos catalães nas eleições de 21 de dezembro. Eu acredito que os catalães já referendaram várias vezes, claramente, o desejo dessa independência. Mas, afinal, não sou eu que decido se a Catalunha é independente ou não. Mas tanto na votação de 2014, no referendo de 2014, como no referendo de 2017, menos de metade dos eleitores catalães votaram. A campanha para o não teve também significativamente menos empenhada, pois era contra a organização do referendo e boicotou o referendo. E a comissão eleitoral desse mesmo referendo também não era independente. Ou seja, apesar dos resultados expressivos... Desculpa, a Comissão Eleitoral era independente. A Comissão Eleitoral era a Comissão Eleitoral do Governo. Quer dizer, não era uma Comissão Eleitoral que fosse de umas organizações ou de uns partidos. Era do Governo. Mas, enfim, ok, desculpa. Sim, mas a minha pergunta era se, apesar dos resultados expressivos pelo sim à independência, tu achas que estes resultados são representativos da população? Não, eu acho que o que é representativo da população é que sempre, e quando digo sempre, estou a falar até dos últimos 150 anos, como que falamos ao princípio, sempre, por um lado, entre a população catalã, houve uma ampla maioria de pessoas que queriam mais poder para as instituições catalãs e que todas as vezes que o não teve uma oportunidade de demonstrar que era maioria, que o não à independência teve oportunidade de demonstrar que era maioria, perdeu. Perdeu nas eleições de 2012, onde já a questão da independência já era uma questão que estava sobre a mesa. Perdeu nas eleições de 2015, onde os partidos claramente do não só tiveram 38% dos votos, face ao 48% dos partidos que eram claramente pelo sim. E que aí votaram 70% dos eleitores. E votaram quase 80% dos eleitores, quase 80%. E depois, nos referendos, o que vemos é que nos 2 referendos, mas nomeadamente no último, onde o censo era mais claro, o censo de 2014 era o censo ampliado, então é mais difícil de interpretar, mas o censo de 2017 era o mesmo censo que as eleições normais. Portanto, podemos fazer uma extrapolação muito clara. É que com o resultado do referendo de 2017, tal como foi, o sim teria ganho
contra o não em qualquer situação, até 80% de participação. Ou seja, se tomamos o número de votos do sim, que foi mais de 2 milhões, e ajuntamos toda a outra participação, se todos os outros que tivessem votado todos pelo não, até 80% de participação, o sim teria ganho claramente na mesma. Nunca na história da Catalunha, houve umas eleições com mais de 80% de participação. Portanto, é claro que o sim sempre ganhou e que o não, sempre que teve a oportunidade, em eleição ou em referendo, nunca ganhou. Sempre ficou bem longe de ganhar. A 27 de outubro de 2017, a Catalunha, o Parlamento catalão, declarou independência, aprovada em sessão plenária com 70 votos a favor, 10 contra, 2 votos em branco, para além de 52 deputados terem abandonado a sessão em protesto. Obviamente, estes membros do Parlamento catalão que votaram foram também eles eleitos, como tu disseste, em 2016. Perante esta declaração de independência, qual é que foi a resposta do governo espanhol? Bom, a resposta foi bem clara. No mesmo momento que estava-se a aprovar essa declaração, estava-se a aprovar no Senado uma toma de controlo direta do governo e da administração catalã por parte do governo espanhol, uma coisa que nunca se tinha feito desde 1939. Essa foi a primeira resposta. Depois, à tarde, o que se viu é que eu acho que o governo espanhol foi então consciente que o tipo de intervenção que tinham aprovado na sexta de manhã era impossível de aplicar, porque implicava, afinal, era impossível de aplicar sem violência. E como já vimos nas últimas semanas que a União Europeia fez vários avisos para a Espanha no sentido que não se toleraria uma situação de violência como existiu no 1º de outubro, eu acho que houve aí uma reflexão, que também denota uma certa fraqueza por parte do governo espanhol, de dizer, ok, isso que queríamos fazer de manhã não é possível, vamos ter que fazer uma intervenção quase quirúrgica e por isso é que se limitaram praticamente só a convocar essas eleições antecipadas para 21 de dezembro. Com a esperança, imagino que de um certo realismo mágico, de que o que nunca aconteceu na história da Catalunha iria acontecer nesse 21 de dezembro, que haveria pela primeira vez na história uma maioria dos partidos do não. A 2 de novembro foram também presos preventivamente e incondicionalmente, ou seja, sem possibilidade de pagarem caução para sair da prisão, 8 membros do governo catalão. Ontem, 9 de novembro, nós estamos a gravar no dia 10, 6 membros da mesa do Parlamento catalão, incluindo a Presidente do Parlamento, Carme Forcadell, foram ouvidos pela Justiça Espanhola em Madrid. 4 deles saíram à liberdade, mas terão de pagar uma multa de 25 mil euros, entregar os passaportes às autoridades, não poder sair de Espanha. A Carme Forcadell, o Presidente do Parlamento, passou a noite na prisão até pagar uma caução de 150 mil euros durante o dia de hoje, já dia 10 de novembro. Podes explicar porque é que estas pessoas foram detidas e se, na tua opinião, estas pessoas são presos políticos? Eles são presos políticos, sim. Eles são presos políticos, sim, porque são presos pela sua atividade política. E nesse caso, no caso da mesa do Parlamento, dos últimos, é extremamente claro, porque podemos comparar. Foram ouvidas 5 pessoas ontem no Tribunal Supremo, na Corte Suprema Espanhola. Dessas 5 pessoas, todas 5 cometeram a mesma falta, que foi permitir um debate na Câmara, no Parlamento, sobre a independência.
estão acusados de ter permitido esse debate. Um debate que supostamente é ilegal. Então, dessas 5 pessoas que foram ouvidas, uma depois votou não à independência. As outras 4 votaram sim. Dessas 5 pessoas, uma pessoa foi libertada sem cargos. A pessoa que votou não à independência. As outras 4 ficaram com caução e com penas de prisão. Eu acho que é tão claro, que até dói quando se põe em dúvida que a motivação dessas detenções é política, coisa que é óbvia. É o Estado que politicamente está-se a defender e está a tentar humilhar aquelas pessoas que entendem que lideraram uma revolta política contra o próprio Estado. Isso é definição de preso político. E qual é que tu achas que é a relevância de se ter marcado eleições antecipadas, com menos de 2 meses de antecedência, e tendo neste momento 8 membros do governo catalão que estavam em funções presos preventivamente e incondicionalmente? Eu acho que o cálculo do governo espanhol, do Estado espanhol, era: vamos convocar eleições muito rápido e vamos, porque não temos capacidade de aplicar tudo aquilo que gostaríamos de aplicar, porque não vamos poder aplicar a violência. Então vamos fazer eleições muito rápido e vamos provocar uma grande humilhação para todos os partidos, sobre todos os partidos e organizações independentistas. Dessa forma, vamos provocar que o independentismo perca a moral, não? E fique em casa com medo. Então, com isso, vamos conseguir ganhar umas eleições que nunca ganhamos na história. Eu acho que isso é um pouco o cálculo do governo espanhol. Até a pensar, talvez, que alguns dos partidos independentistas mais radicais decidiriam não concorrer a essas eleições, fazer boicote às eleições. Isso é um cenário no que o Estado espanhol tinha muito a ganhar, com a divisão do lado independentista entre partidos que quisessem ir às eleições e partidos que não quisessem ir às eleições. Esse cenário, por agora, parece completamente descartado. Parece que todos os partidos independentistas vão concorrer às eleições. Ainda não sabemos se juntos, separados, mas isso em qualquer caso já é menos importante, mas que todos os partidos independentistas vão concorrer a essas eleições. Então, sim. Continua. Não, só ia dizer que então o resultado natural dessas eleições, não porque eu esteja a pensar em termos de que haja uma normalidade ou não normalidade, mas que o resultado natural, porque essa é a sociologia do país, ou da Catalunha, é que os partidos independentistas ou cheguem à maioria absoluta ou fiquem muito, muito perto da maioria absoluta, porque essa, insisto, é a sociologia do país e essa não mudou. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Esta é a última pergunta. O que é que tu achas que vai acontecer daqui para a frente? Como tu estavas a falar, vai haver eleições. O Puigdemont já apelou até para que se faça só uma candidatura independentista às eleições de dezembro. Há também uma petição que conta já com 80 mil assinaturas exatamente com esse pedido. O que é que tu achas que vai acontecer? Bom, agora estamos a ver o que é muito normal num período pré-eleitoral. Os partidos estão a discutir, a negociar entre eles, ver qual é a melhor opção para eles, e há setores da sociedade civil que tenta se organizar também, às vezes à margem dos partidos, às vezes para partilhar listas com partidos ou se oferecendo aos partidos. Eu acho que isso gera uma certa confusão, mas é uma confusão que é natural, é normal. Num país democrático, numa democracia madura, é normal que os partidos estejam a negociar e que haja várias propostas, também desde a sociedade civil. O que vai acontecer? Vamos ver. Não posso, não tenho uma bola de vidro aqui agora para dizer o que vai acontecer com as candidaturas. Por sorte, a sociedade catalã é muito dinâmica, muito fluida, e portanto isso não posso dizer. O que eu tenho certeza absoluta é que, como eu dizia,
a sociologia do país não vai mudar de um mês para outro e, portanto, os partidos do sim, os partidos da República, seja por juntos ou por separado, têm todas as opções de ou ter maioria absoluta ou ficar muito perto da maioria absoluta e, portanto, junto com os partidos que não são estritamente do sim, como a Catalunha em Comum, mas que também são contra a aplicação do 155, contra os presos políticos, portanto, pelo retorno dos presos políticos, e que estão pela recuperação da autonomia e da soberania das instituições catalãs, vão ter uma grande maioria nesse Parlamento. E ali há uma pergunta que é muito relevante, que já fez o próprio presidente Puigdemont, que é: o independentismo sempre respeitou o resultado das eleições. Também quando o independentismo era minoria. O independentismo era minoria nos anos 90. Quando o independentismo era 10% ou 15%, o independentismo assumia que era uma minoria e, obviamente, não tentava impor o projeto da independência para o resto da sociedade. Depois, o independentismo virou maioria. Se, nessas eleições de 21 de dezembro, o independentismo volta a ser maioria, a Espanha, o governo espanhol, vai respeitar esse resultado das eleições? Ou só vai respeitar o resultado se os partidos do não ganharem? Essa é a grande pergunta. Porque senão, então para que é que estamos a fazer eleições? Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Adrià Alsina Leal, chefe de imprensa da Assembleia Nacional da Catalunha e professor na Universidade de Vic, na Catalunha também. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Duzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, bem, e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é do Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rádio Universitário do Minho e também noutras aplicações de podcast. Até já!